Existem lugares neste mundo que guardam segredos. Segredos que jamais deveriam ser descobertos. Histórias enterradas pela poeira do tempo, engolidas pela escuridão de passagens misteriosas que parecem levar direto para as entranhas da própria terra. E entre todas essas histórias, uma delas permanece gravada na memória de quem a ouviu. Uma história que desafia qualquer explicação lógica. Uma história que até hoje faz as pessoas olharem para as montanhas com um misto de curiosidade e terror. Um homem comum. Uma manhã qualquer. Uma caverna que parecia inofensiva. Ele entrou caminhando com uma simples lanterna na mão. E nunca mais voltou. O que realmente aconteceu nas profundezas daquela caverna? Um acidente trágico? Um segredo guardado pela própria natureza há milhares de anos? Ou algo que vai muito além do que nossa mente consegue compreender? Hoje, você vai conhecer todos os detalhes dessa história que continua sem resposta. Prepare-se, porque esta não é apenas mais uma narrativa de desaparecimento misterioso. É um mergulho profundo em um dos casos mais enigmáticos já documentados. Uma jornada que vai te fazer questionar tudo o que você acredita sobre os limites entre o mundo conhecido e o desconhecido. Bem-vindos ao caso do homem que entrou em uma caverna e simplesmente deixou de existir. O homem e sua história. Para entender o mistério, primeiro precisamos conhecer o homem por trás dele. Roberto Silva tinha 34 anos quando desapareceu naquela manhã de setembro. Não era um aventureiro profissional, nem um explorador experiente. Era apenas um técnico em informática que trabalhava na cidade mais próxima, a cerca de 40 quilômetros dali. Roberto tinha uma vida comum, previsível até. Morava sozinho em um pequeno apartamento. Tinha poucos amigos próximos, mas possuía uma característica que definia sua personalidade. Uma curiosidade quase infantil pelo desconhecido. Desde pequeno, ele coleciona histórias estranhas, artigos sobre fenômenos inexplicáveis, livros sobre explorações em lugares remotos. Seus poucos amigos o descreviam como uma pessoa reservada, mas que se animava completamente quando o assunto eram mistérios ou aventuras. O Roberto sempre falava que queria viver pelo menos uma grande aventura na vida. Relembra seu colega de trabalho, Carlos. Ele dizia que não queria morrer sem ter descoberto pelo menos um segredo que ninguém mais conhecia. A região onde Roberto vivia era conhecida pelas formações rochosas peculiares. As montanhas ali tinham uma composição geológica única, resultado de milhões de anos de atividade tectônica. Isso criou um labirinto natural de cavernas, grutas e passagens subterrâneas que se estendia por quilômetros. As cavernas sempre fizeram parte do folclore local. Os moradores mais antigos contavam histórias que passavam de geração em geração. Histórias sobre barulhos estranhos que vinham do subsolo durante as madrugadas. Sobre luzes inexplicáveis que apareciam nas encostas das montanhas. Sobre pessoas que entravam nas cavernas para se abrigar da chuva e saíam diferentes. Meu avô costumava dizer que as montanhas daqui tinham alma própria, conta Dona Esperança, uma moradora de 78 anos. Ele dizia que as cavernas eram como bocas abertas da terra e que às vezes elas tinham fome. A velha senhora ri nervosamente enquanto conta isso, mas seus olhos denunciam que, no fundo, ela ainda acredita nas palavras do avô. Roberto conhecia essas histórias. Na verdade, foi exatamente por causa delas que ele começou a se interessar pela região. Nos fins de semana, ele costumava dirigir até as montanhas, estacionar o carro na estrada de terra que cortava a área rural e caminhar por horas entre as formações rochosas. Ele fotografava tudo. Plantas exóticas que cresciam apenas ali, formações de pedra que pareciam esculpidas por algum artista invisível e, principalmente, as entradas das cavernas. Roberto tinha dezenas de fotos de diferentes cavernas da região. Algumas eram apenas fendas estreitas entre as rochas. Outras se abriam como portões naturais de pedra. Mas havia uma caverna específica que despertava sua curiosidade mais que todas as outras. Uma caverna que os moradores locais evitam mencionar. E quando mencionavam, faziam questão de mudar de assunto rapidamente. A caverna misteriosa. A caverna que mudaria para sempre a vida de Roberto Silva. Ou melhor, que acabaria com ela.
Estava localizada em uma encosta específica da montanha mais alta da região. Para chegar até ela, era necessário uma caminhada de aproximadamente 2 horas por um terreno irregular, seguindo uma trilha que mais parecia ter sido feita por animais selvagens do que por seres humanos. A entrada da caverna era impressionante. Um arco natural de pedra calcária de quase 3 metros de altura por 2 metros de largura. O que mais chamava a atenção era a perfeição quase artificial dessa abertura. Parecia ter sido esculpida por mãos hábeis, não formada pelos processos geológicos naturais. Mas a aparência não era o único aspecto intrigante daquele lugar. Havia algo no ar ao redor da caverna. Uma sensação difícil de descrever. Quem se aproximava da entrada relatava uma mudança sutil na atmosfera. O ar ficava mais denso, mais pesado. A temperatura parecia alguns graus mais baixa, mesmo em dias quentes de verão. E então havia silêncio, um silêncio anormal. Enquanto o resto da montanha ecoava com sons típicos da natureza, pássaros, insetos, vento nas árvores, a área ao redor da caverna permanecia em um silêncio quase sobrenatural, como se até mesmo a natureza evitasse aquele lugar. Os registros históricos da região mostram que aquela caverna específica já era conhecida pelos povos indígenas que habitavam a área muito antes da colonização. Documentos do século XVIII, encontrados nos arquivos da igreja local, mencionam relatos de padres jesuítas sobre uma gruta onde os nativos realizavam rituais para a comunicação com os espíritos dos ancestrais. Um desses documentos, escrito pelo padre Antônio Fernandes em 1743, descreve: "Os índios desta região me alertaram sobre uma caverna que eles chamam de Boca do Mundo dos Mortos. Segundo suas crenças, aquele lugar serve como passagem entre o nosso mundo e o reino dos espíritos. Eles me disseram que apenas os xamãs mais experientes ousavam entrar, e mesmo assim, nem todos voltavam da mesma forma que entraram. Durante o período colonial, a caverna continuou envolta em mistério. Há relatos de escravos que fugiam para as montanhas e usavam as cavernas como esconderijo. Alguns eram encontrados semanas depois, vagando pelas estradas próximas, mas com a mente completamente perdida. Outros nunca mais foram vistos." No século XIX, com a chegada dos primeiros exploradores científicos à região, houve algumas tentativas documentadas de mapeamento da caverna. A primeira expedição oficial aconteceu em 1887, liderada pelo geólogo francês Henri Dubois. O grupo entrou na caverna com equipamentos da época, lanternas a óleo, cordas, instrumentos de medição rudimentares. Eles permaneceram por aproximadamente 6 horas. Quando saíram, Dubois escreveu em seu diário: "Esta caverna desafia qualquer explicação geológica que conheço. As passagens se estendem muito mais profundamente do que deveriam ser possível, considerando a estrutura da montanha. E há algo mais. Sons que não conseguimos identificar, ecos que parecem vir de profundidades impossíveis." A última anotação de Dubois sobre a caverna é ainda mais intrigante. "Decidimos interromper a exploração. 2 dos homens do meu grupo insistem que ouviram vozes vindas das profundezas. Vozes humanas, mas falando em uma língua que nenhum de nós reconhece. Prefiro não arriscar a sanidade mental da equipe." No século XX, houve pelo menos 3 outras tentativas documentadas de exploração científica da caverna. Todas foram interrompidas por razões semelhantes: sons inexplicáveis, sensações de estar sendo observado, e uma crescente sensação de claustrofobia que afetava até mesmo os exploradores mais experientes. A última expedição oficial aconteceu em 1962, organizada pela Universidade Federal local. O relatório final, arquivado na biblioteca da universidade, conclui de forma vaga: "A caverna apresenta características geológicas atípicas que requerem estudos mais aprofundados. Recomendamos que futuras explorações sejam realizadas apenas por equipes altamente especializadas e com equipamentos de segurança avançados." Traduzindo essa linguagem acadêmica diplomática, eles também saíram de lá assustados. Eram essas as histórias que Roberto Silva conhecia quando decidiu explorar a caverna por conta própria. Mas conhecer as histórias e acreditar nelas são coisas diferentes. Roberto era um homem racional,
um técnico acostumado a resolver problemas com lógica e método. Para ele, aquelas histórias eram apenas folclore local, superstições de pessoas simples que não tinham conhecimento científico para explicar fenômenos naturais comuns em cavernas. Ele estava convencido de que seria diferente, que conseguiria explorar a caverna com segurança e talvez até mesmo desvendar os mistérios que assombram a região há séculos. Afinal, com equipamentos modernos, lanternas potentes, GPS, telefone celular, o que poderia dar errado? Como veremos, Roberto estava prestes a descobrir que algumas coisas não mudaram nada desde 1743 e que a tecnologia moderna pode ser totalmente inútil contra mistérios que existem além da nossa compreensão. Os preparativos e o dia do desaparecimento. A manhã de 15 de setembro começou como qualquer outra para Roberto Silva. Ele acordou cedo por volta das 6h30, tomou seu café da manhã habitual e começou a preparar seus equipamentos para mais uma de suas explorações de fim de semana. Mas desta vez era diferente. Roberto havia decidido que finalmente entraria na caverna misteriosa. Não seria apenas mais uma sessão de fotografias da entrada. Desta vez, ele iria descobrir o que realmente havia lá dentro. Seus preparativos foram meticulosos. Roberto era uma pessoa organizada e tratou aquela exploração como um projeto técnico. Ele havia pesquisado sobre espeleologia básica na internet, lido artigos sobre segurança em cavernas, até mesmo assistido a vídeos no YouTube de exploradores experientes. Sua lista de equipamentos incluía 2 lanternas LED de alta potência, pilhas extras, uma lanterna menor de reserva, cerca de 50 metros de corda de escalada, luvas de trabalho, capacete de proteção que havia comprado especialmente para a ocasião, uma câmera digital, um telefone celular com GPS, água, alguns sanduíches, um kit básico de primeiros socorros e até mesmo alguns sinalizadores, aqueles bastões de luz química que se ativam quando quebrados. Roberto também deixou uma nota detalhada em seu apartamento, explicando exatamente onde estaria e quando planejava retornar. Caso eu não volte até domingo à noite, escreveu, contacte a polícia e informem que fui explorar a caverna principal do setor norte da Serra da Esperança. Ele até mesmo desenhou um mapa rudimentar mostrando o caminho até a caverna. Por volta das 8 horas da manhã, Roberto colocou todos os equipamentos no porta-malas de seu carro e partiu em direção às montanhas. O trajeto até o ponto onde costumava estacionar levava aproximadamente 1 hora. Era uma estrada de asfalto até certo ponto, depois uma estrada de terra bem conservada e finalmente um trecho mais difícil, cheio de buracos e pedras soltas. Roberto conhecia bem aquela rota. Já havia feito aquela viagem dezenas de vezes nos últimos 2 anos. Mas desta vez, durante o caminho, ele parou em um pequeno comércio rural para comprar mais água e conversar com o proprietário, seu João, um homem de uns 60 anos que conhecia a região como ninguém. Você vai para as cavernas de novo? Perguntou seu João enquanto Roberto pagava pelas garrafas d'água. Vou sim. Hoje vou entrar na caverna grande lá do setor norte. Seu João parou o que estava fazendo e olhou diretamente para Roberto. Rapaz, você tem certeza disso? Aquela caverna não é brincadeira não. Já vi muita gente entrar lá e sair. Esquisita. Roberto sorriu, daquele jeito condescendente que pessoas da cidade às vezes usam com moradores rurais. Seu João, o senhor sabe que essas histórias são apenas superstição, né? Caverna é uma caverna. Pedra e terra, nada mais. O comerciante balançou a cabeça lentamente. Olha, moço, eu vivo aqui há mais de 40 anos. Já vi coisas que você não acreditaria. Aquela caverna, ela não é como as outras. Tem algo de errado lá dentro. Como assim há algo de errado? Não sei explicar direito, mas já tive que ajudar a resgatar 3 pessoas diferentes que entraram lá. Uma delas estava gritando que havia alguém a seguindo lá dentro. Outra saiu falando em línguas estranhas por 2 dias seguidos. E a terceira? Seu João fez uma pausa longa. A terceira nunca mais foi a mesma. Até hoje, 15 anos depois, ela ainda tem pesadelos e se recusa a chegar perto das montanhas. Roberto ouviu tudo, mas não levou a sério. Para ele, aquelas eram típicas histórias de cidades pequenas, exageradas pela imaginação e pela repetição ao longo dos anos. Agradeceu pelos conselhos, comprou mais uma barra de cereal e continuou sua jornada. Por volta das 10 horas da manhã,
Roberto estacionou seu carro no local de sempre, uma pequena clareira natural ao lado da estrada de terra, protegida por algumas árvores. Ele colocou todo o equipamento em uma mochila grande, verificou mais uma vez se havia trazido tudo e iniciou a caminhada pela trilha que levava à caverna. O caminho era familiar, mas desta vez Roberto prestou mais atenção aos detalhes. Fotografou marcos específicos, rochas com formatos peculiares, árvores antigas, pontos onde a trilha se bifurcava. Ele queria ter referências visuais caso precisasse explicar sua rota para uma eventual equipe de resgate. 2 horas depois, Roberto chegou à entrada da caverna. Mesmo tendo visto aquela abertura dezenas de vezes antes, desta vez ela pareceu diferente. Talvez mais imponente. O arco natural de pedra se erguia à sua frente como um portal para outro mundo. Roberto parou e observou por alguns minutos. Não havia nada de visivelmente ameaçador. Era apenas uma abertura na rocha. Mas havia aquela sensação estranha no ar, aquele silêncio anormal que ele sempre havia notado, mas nunca havia dado importância. Desta vez o silêncio parecia quase tangível. Era como se o próprio ar estivesse segurando a respiração. Roberto verificou seus equipamentos uma última vez. Lanternas funcionando, pilhas carregadas, câmera pronta. Ele ativou o GPS do celular e marcou sua localização atual. Depois ligou a câmera no modo de filmagem. Bom, são 12h15 do dia 15 de setembro, disse para a câmera gravando um registro de sua exploração. Estou prestes a entrar na caverna conhecida localmente como a Caverna Grande da Serra da Esperança. Temperatura externa de aproximadamente 24 graus, céu parcialmente nublado, vento fraco. Estou bem equipado e pretendo fazer uma exploração inicial de aproximadamente 2 horas. Ele apontou a câmera para a entrada da caverna. Como vocês podem ver, a entrada é bem ampla e aparentemente estável. Não há sinais de desmoronamentos recentes ou outros perigos visíveis. Roberto colocou o capacete, acendeu a lanterna principal, guardou a câmera em um bolso fácil de alcançar e caminhou em direção à entrada da caverna. Os últimos passos antes de entrar na escuridão foram gravados pela câmera. Podemos ver Roberto se aproximando da abertura, a luz do sol diminuindo gradualmente, as paredes de pedra começando a cercar a imagem. E então, a escuridão. Roberto Silva havia acabado de cruzar a linha entre o mundo conhecido e o desconhecido, entre a luz e a escuridão, entre existir e desaparecer. Ele não sabia, mas aqueles foram os últimos passos que daria sob a luz do sol. As primeiras horas e os últimos registros. As primeiras gravações de Roberto dentro da caverna mostram exatamente o que qualquer explorador esperaria encontrar. Um túnel natural de pedra, com cerca de 3 metros de altura e 2 metros de largura, descendo em uma inclinação suave para o interior da montanha. Ok, estou dentro, sussurra Roberto para a câmera, sua voz criando ecos múltiplos que se perdem na escuridão à frente. A passagem é bem estável. As paredes são de calcário, aparentemente sólidas. O chão está seco, com algumas pedras soltas, mas nada perigoso. O feixe de sua lanterna corta na escuridão, revelando detalhes das paredes. Formações naturais criadas por milhares de anos de infiltração de água. Algumas estalactites pequenas pendendo do teto. Nada fora do comum para uma caverna calcária. Durante os primeiros 20 minutos de exploração, tudo parece completamente normal. Roberto caminha com confiança, ocasionalmente para filmar formações interessantes. Faz comentários sobre a geologia do local. Sua respiração está calma. Sua voz transmite curiosidade e até mesmo um pouco de decepção com a normalidade do que está encontrando. Sinceramente, comenta em um dos vídeos. Até agora não entendo por que as pessoas ficam com tanto medo desta caverna. É só uma caverna comum. Bonita, mas comum. A passagem principal continua descendo em linha reta por aproximadamente 200 metros, até chegar a uma área onde o túnel se alarga, formando uma câmara natural de dimensões mais generosas. Roberto calcula que a câmara tem cerca de 10 metros de largura por 15 metros de comprimento, com um teto que se perde nas sombras acima do alcance de sua lanterna. É nesta câmara que Roberto faz sua primeira descoberta realmente interessante. No centro do espaço, há uma formação rochosa natural que lembra um altar primitivo.
Uma laje de pedra plana, elevada a cerca de 1 metro do chão, cercada por pedras menores dispostas em uma formação quase circular. Isso é interessante. Roberto filma a formação de vários ângulos. Parece quase artificial, como se alguém tivesse organizado essas pedras intencionalmente. Mas deve ser apenas uma coincidência geológica. Ele se aproxima da formação para examinar mais de perto. É aqui que a câmera capta o primeiro som estranho. Roberto para de falar e fica imóvel por alguns segundos, obviamente ouvindo algo. Ele vira a cabeça lentamente, direcionando a câmera para diferentes pontos da câmara. Vocês ouviram isso? Sussurra para a gravação. Pareceu, sei lá, como se alguém tivesse sussurrado alguma coisa. Ele permanece em silêncio por quase 1 minuto, esperando. Mas o som não se repete. Pelo menos não ainda. Da câmara principal, Roberto identifica 3 passagens diferentes que se estendem para direções distintas. Uma continua descendo em direção ao que parece ser o centro da montanha. Outra segue horizontalmente, curvando-se para a esquerda. A terceira sobe ligeiramente, como se levasse a uma saída alternativa. Roberto decide seguir a passagem descendente, a mais profunda. Vou ver até onde essa aqui vai. Explica para a câmera. Se for muito longe ou muito perigosa, volto e tento uma das outras. Esta decisão se revela crucial para o mistério que está por vir. A passagem descendente é mais estreita que a anterior. Roberto precisa abaixar a cabeça em alguns pontos e, ocasionalmente, virar-se de lado para passar por seções mais apertadas. Mas ele continua confiante, comentando sobre as formações geológicas que vai encontrando. É aproximadamente 40 minutos após entrar na caverna que Roberto faz uma descoberta que muda completamente o tom de suas gravações. Espera, o que é isso? A câmera mostra Roberto se aproximando de algo na parede da passagem. Quando o feixe de luz ilumina completamente o objeto, vemos que são marcas na pedra, mas não marcas naturais de erosão ou formação geológica. São símbolos. Símbolos claramente feitos por mãos humanas. Gente, isso não é natural. Roberto aproxima a câmera das marcas na parede. Os símbolos são primitivos, mas intencionais. Círculos concêntricos, linhas retas que se cruzam, formas que lembram vagamente figuras humanas ou animais. Isso foi feito por pessoas. Alguém esteve aqui antes, muito antes. Roberto tenta filmar todos os símbolos que encontra. Eles se estendem por aproximadamente 5 metros ao longo da parede, como se contassem uma história em uma linguagem visual que ninguém mais consegue decifrar. É aqui que a segunda anomalia acontece. A lanterna de Roberto, que havia funcionado perfeitamente até então, começa a piscar. Não é um piscar regular, como quando a bateria está acabando. É um piscar errático, como se algo estivesse interferindo na energia. Que droga! Roberto bate levemente na lateral da lanterna. As pilhas são novas. Não deveria estar fazendo isso. Ele para e troca para a lanterna reserva. A nova lanterna funciona normalmente, mas a câmera capta um detalhe interessante. Quando Roberto ilumina novamente os símbolos na parede com a lanterna nova, eles parecem diferentes. Não exatamente diferentes, mas é como se respondessem à luz de uma forma estranha, criando sombras que não estavam lá antes. Roberto continua descendo pela passagem. A cada metro que avança, a sensação de que algo está errado vai ficando mais intensa, mesmo para quem está apenas assistindo às gravações. A respiração dele começa a ficar ligeiramente ofegante, não por esforço físico, mas por uma crescente ansiedade. Está ficando mais frio aqui, comenta. E mais, sei lá, mais pesado, como se o ar fosse mais denso. A passagem faz uma curva acentuada para a direita e quando Roberto a contorna, ele se depara com algo que o faz parar completamente. A luz à frente. Uma luz fraca, azulada, que não vem de nenhuma fonte artificial ou natural óbvia. Isso não faz sentido. Roberto sussurra, sua voz traindo o primeiro sinal real de medo. De onde vem essa luz? Ele se aproxima cautelosamente da fonte de luz. À medida que avança, a luz se torna mais intensa e Roberto consegue ver que está chegando a outra câmara, muito maior que a primeira. E é nesta câmara que Roberto Silva faz sua última gravação completa. A câmara é enorme.
Roberto calcula que tem pelo menos 30 metros de diâmetro, com um teto que se perde completamente na escuridão acima. As paredes são cobertas dos mesmos símbolos que ele havia encontrado na passagem. Mas aqui, eles cobrem praticamente toda a superfície visível, do chão até onde a luz consegue alcançar. E no centro da câmara, há algo que não deveria existir. Uma estrutura, não natural, claramente construída por mãos humanas, mas antiga além de qualquer datação possível. É uma espécie de círculo de pedras monolíticas, cada uma com aproximadamente 3 metros de altura, dispostas em perfeita simetria ao redor de um ponto central. Meu Deus! Roberto sussurra, sua voz ecoando pela câmara imensa. Isso é impossível. Como isso pode estar aqui? Como ninguém nunca soube disso? Ele caminha lentamente ao redor da estrutura, filmando de todos os ângulos. A luz azulada parece emanar das próprias pedras, uma luminescência fraca, mas constante, que não tem explicação racional. É aqui que a gravação capta algo que fará os investigadores posteriores reverem a filmagem dezenas de vezes. Enquanto Roberto filma as pedras monolíticas, a câmera capta um movimento nas sombras atrás dele. Algo que se move rapidamente de uma pedra para outra, sempre permanecendo nas áreas que a lanterna de Roberto não está iluminando. Roberto não percebe. Ele está completamente focado na estrutura diante dele, tentando compreender como aquilo pode existir no meio de uma montanha, centenas de metros abaixo da superfície. Isso muda tudo, ele diz para a câmera, sua voz misturando admiração e crescente inquietação. Isso é uma descoberta arqueológica. Isso vai reescrever a história da região, talvez do país inteiro. E então Roberto comete o erro final. Ele decide se aproximar do centro da estrutura de pedra. À medida que Roberto caminha entre as pedras monolíticas em direção ao centro da formação circular, 2 fenômenos começam a acontecer simultaneamente. Primeiro, a luz azulada se intensifica gradualmente, como se as pedras estivessem respondendo à sua presença. Segundo, a câmera começa a captar sons. Não são sons aleatórios, são quase musicais, como um canto muito baixo, muito distante, cantado em uma língua que não pertence a nenhuma cultura conhecida. Vocês estão ouvindo isso? Roberto para no centro exato da estrutura circular. Esse canto. Ele gira lentamente, tentando identificar de onde vem o som. A câmera registra sua crescente confusão e o primeiro sinal real de pânico em sua voz. Isso não é possível. Não há ninguém aqui. Não há como haver alguém aqui. O canto fica mais alto e mais próximo. Ok. Acho que já vi o suficiente. Roberto diz rapidamente, sua voz traindo o pânico mal controlado. Vou voltar agora. Preciso sair daqui. Ele começa a caminhar rapidamente de volta em direção à passagem por onde veio. Mas aqui a gravação registra algo impossível de explicar. Roberto está caminhando na direção certa. A câmera mostra claramente que ele está seguindo o mesmo caminho que havia percorrido para chegar ali. Mas a passagem não está mais lá. Onde deveria haver a abertura que o havia levado àquela câmara, agora há apenas uma parede sólida de pedra. Não, isso não pode acontecer. Roberto correu suas mãos pela parede onde deveria estar a saída. Eu vim por aqui. Eu sei que vim por aqui. A passagem estava aqui. Ele ilumina toda a área com a lanterna, procurando desesperadamente pela abertura. Mas não há abertura. Há apenas pedra sólida, como se a passagem nunca tivesse existido. O canto continua, agora vindo de todas as direções ao mesmo tempo. Tem que ter uma saída. Roberto corre ao longo das paredes da câmara, a câmera balançando violentamente enquanto ele procura freneticamente por qualquer abertura. Tem que ter uma saída. Eu não posso estar preso aqui. Isso não é possível. O último segmento de vídeo coerente mostra Roberto correndo em círculos na câmara, iluminando desesperadamente as paredes com a lanterna. A luz azulada das pedras monolíticas está agora tão intensa que quase ofusca a lanterna. O canto se transformou em algo mais complexo, múltiplas vozes entrelaçadas em harmonias impossíveis. E então, abruptamente,
A gravação corta para a estática. Quando a imagem volta, cerca de 10 segundos depois, Roberto está parado no centro da estrutura circular novamente. Mas algo mudou. Sua respiração está calma, muito calma, anormalmente calma. Eu entendo agora, ele diz para a câmera, mas sua voz soa diferente, mais profunda, mais vazia. Eu entendo o que este lugar é. A câmera está focada em seu rosto e seus olhos. Seus olhos estão diferentes, não apenas dilatados pela escuridão. Há algo mais profundo ali, algo que não estava antes. Vocês não vão entender ainda. Roberto continua, sorrindo de uma forma que não combina com a situação desesperadora de estar preso em uma caverna. Mas um dia vão entender. Um dia todos vão entender. Roberto coloca a câmera no chão, apontada para cima, capturando seu rosto e parte do teto da caverna. Ele se afasta alguns passos e fica parado, apenas olhando para algo que a câmera não consegue capturar. Eles estão me mostrando, ele sussurra. Estão me mostrando como sempre esteve aqui, como sempre esteve esperando. Esta é a última frase coerente que Roberto pronunciou na gravação. Por aproximadamente 15 minutos, a câmera continua gravando. Roberto está fora do quadro, mas ocasionalmente podemos ouvir sua voz ao fundo, falando em um tom baixo, conversacional, como se estivesse conversando com alguém. Mas não conseguimos distinguir as palavras, e não há resposta audível de mais ninguém. A luz azulada das pedras pulsa em um ritmo hipnótico. O canto continua, mais baixo agora, quase subliminar. E então Roberto aparece novamente no quadro da câmera. Ele pega o equipamento do chão e o aponta para seu rosto uma última vez. A gravação precisa parar aqui, ele diz, sua voz completamente transformada. Não há mais medo, não há mais pânico, mas também não há mais humanidade. É como se ele fosse uma versão oca de si mesmo. Mas não se preocupem, eu vou ficar bem. Na verdade, vou ficar melhor do que nunca. Roberto sorri para a câmera. É um sorriso que não alcança seus olhos. Eu finalmente encontrei o que estava procurando toda a minha vida. Encontrei minha grande aventura. A gravação termina. A descoberta do desaparecimento. Quando Roberto Silva não voltou para casa no domingo à noite conforme havia planejado, inicialmente ninguém se preocupou muito. Ele havia deixado claro na nota que poderia estender sua exploração se encontrasse algo interessante. E não seria a primeira vez que passava uma noite extra nas montanhas. Foi apenas na segunda-feira, quando Roberto não apareceu para trabalhar, que seus colegas começaram a ficar inquietos. Roberto era extremamente pontual e responsável. Nunca havia faltado ao trabalho sem avisar antes. Carlos, seu colega mais próximo, ligou para o apartamento de Roberto várias vezes durante o dia. Nenhuma resposta. Na terça-feira de manhã, Carlos decidiu ir até o apartamento pessoalmente. Eu tinha uma chave reserva, relembra Carlos. Roberto havia me dado para o caso de emergência. Quando entrei no apartamento, tudo estava normal. Muito organizado, como sempre. Mas havia uma coisa estranha. Todas as pesquisas que ele havia imprimido sobre cavernas estavam espalhadas pela mesa. Artigos científicos, mapas da região, até mesmo algumas páginas sobre rituais antigos e simbolismo primitivo. Foi na mesa da cozinha que Carlos encontrou a nota detalhada que Roberto havia deixado, explicando exatamente onde estaria explorando. A polícia local foi acionada na quarta-feira, mas pela falta de experiência da corporação local com resgates em cavernas, a operação de busca só foi efetivamente iniciada na sexta-feira, 4 dias depois do desaparecimento. A primeira equipe de resgate era composta por 5 policiais locais e 2 bombeiros voluntários. Nenhum deles tinha experiência significativa em espeleologia, mas acharam que seria uma busca simples. Afinal, quantos lugares uma pessoa poderia se esconder dentro de uma caverna? Eles seguiram as instruções deixadas por Roberto, encontraram seu carro estacionado exatamente onde a nota indicava e seguiram a trilha até a entrada da caverna. Tudo parecia normal até este ponto. Quando chegamos na entrada da caverna, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o silêncio. Relembra o sargento Rodrigues, líder da primeira equipe de busca. Não havia barulho nenhum grito pedindo socorro, nenhum sinal de que alguém pudesse estar ferido lá dentro,
Só silêncio. A equipe entrou na caverna equipada com lanternas potentes, cordas e equipamento de comunicação por rádio. Os primeiros 200 metros foram percorridos sem maiores dificuldades. Eles encontraram pegadas de Roberto no chão lamacento da entrada, confirmando que ele havia passado por ali. Foi na primeira câmara que fizeram a primeira descoberta significativa. A lanterna do Roberto estava lá, conta o sargento. Uma lanterna potente dessas profissionais, jogada no chão perto daquelas pedras no centro da sala. Mas ela ainda estava funcionando. A bateria não havia acabado. A equipe também encontrou algumas barras de cereal abertas e uma garrafa d'água pela metade. Sinais de que Roberto havia feito uma parada ali para se alimentar. Mas foi quando tentaram continuar a exploração que os problemas começaram. Dos 3 túneis que saíam da primeira câmara, só conseguimos encontrar 2, explica o bombeiro voluntário Miguel Santos. Tinha que ter 3 porque víamos as marcas das 3 entradas nas paredes, mas um dos túneis simplesmente não estava lá. Era como se a parede tivesse se fechado. A equipe decidiu dividir-se. 3 homens exploraram o túnel que seguia horizontalmente para a esquerda, enquanto os outros 4 desceram pelo túnel mais profundo, na direção que as pegadas de Roberto pareciam indicar. O grupo que desceu pelo túnel profundo fez uma descoberta que mudaria completamente a natureza da investigação. Encontramos os símbolos na parede, descreve o sargento Rodrigues. Desenhos primitivos, mas claramente feitos por humanos. E logo depois dos símbolos, encontramos a câmera do Roberto. A câmera estava cuidadosamente posicionada em uma saliência natural da parede, como se alguém a tivesse colocado ali propositalmente. Não havia sinais de que tivesse caído ou sido abandonada às pressas. Mas quando a equipe tentou continuar além do ponto onde encontraram a câmera, se depararam com o mesmo fenômeno impossível que havia acontecido com Roberto. O túnel simplesmente terminava. Onde deveria haver uma continuação da passagem, havia apenas uma parede sólida de pedra. Não fazia sentido nenhum. Miguel Santos balança a cabeça até hoje quando conta essa história. As pegadas do Roberto continuavam até a parede e desapareciam, como se ele tivesse caminhado direto através da pedra. A equipe passou mais 2 horas dentro da caverna, procurando alguma passagem secreta, alguma abertura que pudessem ter perdido. Testaram a solidez das paredes, procuraram por mecanismos ocultos, até mesmo tentaram mover algumas pedras que pareciam soltas. Nada. As paredes eram sólidas. A passagem havia simplesmente terminado. Mas foi durante essas 2 horas de busca que 2 membros da equipe começaram a relatar experiências estranhas. Eu comecei a ouvir vozes, admite o policial Antônio, depois de muito relutar para contar essa parte da história. Vozes baixas, como se alguém estivesse sussurrando em uma língua que eu não reconhecia. Primeiro pensei que eram os outros policiais conversando, mas quando perguntei, ninguém estava falando nada. O bombeiro Miguel também relatou sensações anormais. Sentia como se alguém estivesse me observando o tempo todo. Várias vezes me virei rápido, esperando ver alguém atrás de mim, mas nunca havia ninguém. E a temperatura parecia mudar constantemente. Uma hora fazia calor, no minuto seguinte estava frio. O mais perturbador aconteceu quando a equipe decidiu sair da caverna. Os equipamentos de comunicação por rádio, que haviam funcionado perfeitamente durante toda a exploração, começaram a captar transmissões estranhas. Eram vozes, descreve o sargento. Vozes humanas, mas falando coisas que não faziam sentido. Números, palavras isoladas, às vezes o que parecia ser cânticos. E a coisa mais estranha, uma das vozes parecia ser do próprio Roberto. A transmissão foi gravada pelo equipamento da polícia e até hoje permanece nos arquivos como evidência não explicada. A análise técnica posterior confirmou que se tratava realmente da voz de Roberto Silva, mas falando frases desconexas em uma língua não identificada. Quando a equipe finalmente saiu da caverna, depois de quase 6 horas de busca, todos estavam visivelmente abalados. Não apenas pela falta de resultados na procura por Roberto, mas pelas experiências inexplicáveis que haviam vivenciado lá dentro. Eu trabalho como policial há 15 anos, diz o sargento Rodrigues. Já vi de tudo, mas nunca senti medo como senti dentro daquela caverna. Não era medo de perigo físico. Era algo mais profundo,
como se a própria realidade estivesse instável lá dentro. A primeira busca oficial foi encerrada sem resultados conclusivos. Roberto Silva continuava desaparecido, e agora a investigação tinha mais perguntas do que respostas. Mas a descoberta da câmera de Roberto mudaria tudo, porque quando as autoridades finalmente conseguiram acessar as gravações, descobriram que a história era muito mais estranha do que qualquer um poderia ter imaginado. As investigações se aprofundam. A análise das gravações de Roberto Silva foi conduzida pela Polícia Civil Estadual, que assumiu o caso uma semana depois do desaparecimento. O delegado Marcos Fernandes, especializado em casos de pessoas desaparecidas, havia lidado com centenas de investigações similares ao longo de sua carreira, mas nunca havia se deparado com evidências como aquelas. Quando assistimos às primeiras gravações, tudo parecia normal, relembra o delegado. Um homem explorando uma caverna, filmando formações geológicas, fazendo comentários típicos de um turista amador. Mas conforme as gravações avançavam, ficava claro que havia algo muito errado acontecendo. A equipe de investigação incluiu técnicos em análise de áudio e vídeo, geólogos, especialistas em espeleologia e até mesmo um antropólogo especializado em culturas antigas. Todos foram chamados para tentar explicar os fenômenos registrados pela câmera de Roberto. A primeira anomalia que chamou a atenção dos especialistas foi a estrutura de pedras monolíticas filmada na câmara profunda. O antropólogo Dr. Carlos Mendoza foi categórico em sua análise inicial. Essa estrutura não deveria existir, declarou. Baseado no estilo de construção e no arranjo das pedras, estamos falando de algo que poderia ter milhares de anos, possivelmente uma construção ritual de povos pré-colombianos. Mas segundo todos os registros arqueológicos que temos da região, nunca houve assentamentos humanos significativos naquelas montanhas. Os geólogos também ficaram intrigados. A doutora Ana Silva, especialista em formações subterrâneas, analisou cuidadosamente as imagens da câmara. A geologia mostrada no vídeo é consistente com formações calcárias da região. Mas a câmara tem dimensões que não batem com nossos levantamentos topográficos da montanha. Segundo nossos mapas geológicos, não deveria haver espaço suficiente para uma cavidade daquele tamanho naquele ponto específico. Mas foram os especialistas em áudio que fizeram as descobertas mais perturbadoras. O técnico em análise sonora Roberto Carvalho, ironicamente de mesmo nome que o desaparecido, isolou e analisou todos os sons anômalos captados durante a gravação. O que vocês ouvem como cânticos ou vozes nas gravações são, na verdade, frequências sonoras muito específicas, explicou. Frequências que teoricamente não deveriam ocorrer naturalmente em uma caverna. Elas seguem padrões matemáticos complexos, quase como se fossem uma linguagem codificada. A análise mais detalhada revelou que os sons formam sequências repetitivas, com variações sutis que sugerem algum tipo de estrutura comunicativa. Mas quando os linguistas tentaram analisar os padrões, não conseguiram identificar qualquer semelhança com idiomas conhecidos, antigos ou modernos. O aspecto mais perturbador da investigação técnica foi a descoberta de que as gravações continham informações que não deveriam estar lá. O último arquivo da câmara de Roberto, aquele em que ele aparece falando de forma estranha antes de desligar o equipamento, tinha duração oficial de 18 minutos e 34 segundos. Mas quando os técnicos analisaram o arquivo em detalhes, descobriram que havia dados adicionais escondidos na estrutura digital do vídeo. Dados que sugeriam que a gravação, na verdade, durava mais de 3 horas. É impossível, declarou o técnico em informática forense Luiz Mendes. Não há tecnologia que permita comprimir 3 horas de vídeo em um arquivo que reproduz apenas 18 minutos, mantendo a sincronia perfeita de áudio e imagem. Mas os dados estão lá. Conseguimos extrair fragmentos das horas perdidas, mas são apenas segundos desconexos que não fazem sentido. Os fragmentos recuperados mostravam Roberto em diferentes posições dentro da câmara, às vezes parado, às vezes caminhando, sempre com a mesma expressão vazia que havia aparecido no final da gravação original. Em alguns fragmentos ele parecia estar conversando com alguém fora do quadro, mas não havia áudio dessas conversas.
O mais inquietante era que Roberto parecia estar ali há muito mais tempo do que os 18 minutos oficiais da gravação sugerem. Suas roupas estavam mais sujas, seus cabelos pareciam mais desalinhados, e em alguns momentos ele aparecia comendo ou bebendo de suprimentos que não estavam visíveis na gravação original. Enquanto as análises técnicas continuavam, uma segunda expedição de resgate foi organizada. Desta vez, com uma equipe muito mais experiente e melhor equipada. A segunda expedição foi liderada pelo experiente espeleólogo Dr. Fernando Costa, que havia explorado cavernas por todo o Brasil e América do Sul. A equipe incluía 6 especialistas, todos equipados com tecnologia de comunicação por satélite, equipamentos de medição atmosférica e até mesmo detectores de radiação. Minha experiência me dizia que havia uma explicação racional para tudo, comenta Dr. Costa. Cavernas podem criar ilusões auditivas e visuais. Gases subterrâneos podem causar alucinações. Desmoronamentos podem criar ou fechar passagens rapidamente. Eu estava certo de que encontramos uma explicação científica para o desaparecimento. A segunda expedição entrou na caverna equipada com cordas de segurança que permaneceram conectadas ao exterior, garantindo que a equipe nunca perdesse contato com a superfície. Eles também instalaram uma linha de comunicação por cabo, independente de qualquer tecnologia wireless que pudesse falhar. Os primeiros resultados confirmaram algumas das descobertas da primeira equipe de resgate. A lanterna de Roberto ainda estava na primeira câmara. Os símbolos na parede da passagem descendente estavam exatamente onde os vídeos mostravam, e o túnel realmente terminava abruptamente em uma parede sólida. Mas o Dr. Costa e sua equipe fizeram descobertas adicionais que a primeira equipe havia perdido. Encontramos mais equipamentos do Roberto, relata. Uma corda de escalada, cuidadosamente enrolada e posicionada ao lado dos símbolos na parede. Algumas barras de cereal abertas, mas com apenas uma mordida tirada de cada uma. E seu telefone celular. O telefone estava em um nicho natural na parede, como se tivesse sido colocado ali propositalmente. Quando conseguiram acessá-lo, descobriram que Roberto havia tirado dezenas de fotos adicionais que não estavam na câmera. As fotos do telefone mostravam áreas da caverna que não apareciam em nenhum vídeo. Ângulos diferentes da câmera principal, detalhes dos símbolos que não haviam sido filmados, e várias fotos da estrutura de pedras monolíticas tiradas de posições que pareciam impossíveis, considerando a topografia registrada nos vídeos. Mas a descoberta mais perturbadora foi uma série de fotos que pareciam ter sido tiradas de dentro da estrutura circular de pedras. As imagens mostravam o interior do círculo de monólitos, mas de uma perspectiva que sugeria que Roberto havia estado lá por muito mais tempo do que qualquer pessoa poderia sobreviver sem suprimentos adequados. As fotos tinham timestamps, explica Dr. Costa. Carimbos de data e hora que mostravam quando foram tiradas. Segundo o telefone, Roberto esteve na caverna por 5 dias. 5 dias completos, tirando fotos em diferentes horários do dia e da noite. Isso era impossível. Roberto havia entrado na caverna na manhã de sábado e estava desaparecido desde domingo. Mesmo que tivesse permanecido vivo até a chegada da primeira equipe de resgate na sexta-feira, seriam apenas 6 dias. Mas os timestamps das fotos sugerem uma cronologia diferente, como se o tempo funcionasse de forma diferente dentro da caverna. A segunda expedição também tentou usar equipamentos avançados para mapear a estrutura interna da montanha. Sonar, radar de penetração subterrânea, até mesmo equipamentos sísmicos para detectar cavidades ocultas. Os resultados foram completamente inconsistentes com o que a equipe estava vendo fisicamente. Segundo os equipamentos, não havia cavidades significativas na montanha além da passagem de entrada. O local onde todos podiam ver claramente a primeira câmara aparecia como rocha sólida nos sensores. A passagem descendente simplesmente não existia, segundo os instrumentos. Era como se estivéssemos experimentando 2 realidades diferentes simultaneamente, descreve o Dr. Costa. Nossos olhos viam passagens, câmaras, estruturas. Nossos equipamentos insistiam que estávamos olhando para a rocha sólida. Mas o momento mais assustador da segunda expedição aconteceu quando a equipe tentou usar equipamentos de comunicação por rádio para contactar a superfície.
Começamos a receber respostas, conta o Dr. Costa, sua voz ainda tremendo ligeiramente quando relembra esse momento. Quando chamávamos a base na superfície, alguém respondia. Mas não era a nossa equipe de apoio. Era a voz do Roberto. As gravações de áudio da segunda expedição capturaram várias dessas conversas por rádio. Uma voz claramente identificável como sendo de Roberto Silva respondia às chamadas da equipe, dando instruções sobre direções dentro da caverna, alertando sobre perigos, até mesmo fornecendo informações técnicas sobre a geologia local. Mas Roberto estava desaparecido há mais de uma semana. Como sua voz poderia estar sendo transmitida por rádio de dentro da caverna? A segunda expedição foi abruptamente encerrada quando 2 membros da equipe começaram a relatar sintomas de desorganização temporal. Eles insistiam que haviam estado na caverna por vários dias, enquanto os registros oficiais mostravam que haviam entrado apenas 6 horas antes. Dr. Costa, disse um dos exploradores, precisamos sair agora. Eu estou aqui há 3 dias. Estou ficando sem comida. Preciso voltar para casa. Quando o Dr. Costa mostrou seu relógio, marcando apenas 6 horas desde a entrada, o explorador ficou visivelmente confuso e agitado. Isso não pode estar certo. Eu dormi 2 noites aqui dentro. Eu lembro de dormir 2 noites. A segunda expedição foi evacuada imediatamente e os 2 exploradores afetados foram submetidos a exames médicos e psicológicos completos. Os resultados mostraram alterações neurológicas sutis, mas significativas, especialmente nas áreas do cérebro relacionadas à percepção temporal e à memória de curto prazo. Após a segunda expedição, as autoridades tomaram uma decisão sem precedentes. A caverna seria oficialmente selada para explorações futuras, até que uma explicação científica satisfatória pudesse ser encontrada para os fenômenos observados. Mas selar a entrada de uma caverna é muito diferente de resolver o mistério que ela contém. E Roberto Silva continuava desaparecido. Teorias e especulações. O caso de Roberto Silva não demorou a chamar a atenção de especialistas em fenômenos anômalos de várias partes do mundo. Em poucas semanas, a pequena cidade rural se viu invadida por pesquisadores, jornalistas, curiosos e todo tipo de pessoa interessada no inexplicável. A primeira teoria científica foi proposta pelo Dr. James Mitchell, um físico teórico da Universidade de Cambridge, que havia se especializado em anomalias temporais. Segundo sua hipótese, a caverna poderia conter uma bolha temporal natural, sob certas condições geológicas muito específicas, explicou o Dr. Mitchell em uma conferência na universidade local. Campos magnéticos subterrâneos podem criar distorções no tecido do espaço-tempo. Isso explicaria por que os equipamentos de medição não conseguem mapear corretamente o interior da caverna, e por que as pessoas que entram lá experimentam percepções temporais alteradas. A teoria de Mitchell ganhava credibilidade quando consideradas as evidências físicas, os timestamps impossíveis nas fotos de Roberto, os relatos de exploradores sobre passar dias dentro da caverna em questão de horas, e as gravações de áudio que pareciam ter sido feitas ao longo de um período muito mais longo do que tecnicamente possível. Mas outros especialistas criticaram essa explicação. A Dra. Sarah Chen, uma geofísica especializada em anomalias magnéticas, argumentou que não havia evidências de campos magnéticos suficientemente intensos na região para causar tais distorções. Distorções temporais do tipo que o Dr. Mitchell propôs exigir campos magnéticos de intensidade comparável aos encontrados próximo a estrelas de nêutrons. Explicou. Se houvesse campos assim na Terra, detectaríamos facilmente com nossos instrumentos. Uma segunda teoria foi apresentada pelo antropólogo Dr. Carlos Mendoza, que havia analisado os símbolos encontrados nas paredes da caverna. Sua hipótese se baseava em rituais antigos e conhecimento esotérico de culturas pré-colombianas. Os símbolos encontrados na caverna mostram semelhanças notáveis com sistemas de escrita ritual encontrados em sítios arqueológicos da América Central e do Sul, argumentou o Dr. Mendoza. Especificamente, símbolos associados a rituais de passagem entre mundos, cerimônias onde os participantes supostamente transitavam entre o mundo físico e dimensões espirituais. Segundo Mendoza, a caverna poderia ter sido um local de rituais xamânicos por centenas ou milhares de anos.
Os efeitos relatados pelos exploradores modernos seriam resultado de energias residuais deixadas por séculos de atividade ritual intensa. Muitas culturas antigas acreditavam que certas localizações geográficas funcionam como portais, continuou, lugares onde a barreira entre diferentes planos de existência era mais fina. A caverna pode ser um desses locais, ativado novamente pela presença de exploradores modernos. Essa teoria ganhou apoio inesperado quando pesquisadores descobriram documentos históricos adicionais nos arquivos da igreja local. Cartas de padres jesuítas do século XVII descrevem rituais indígenas realizados especificamente naquela caverna, incluindo cerimônias onde os participantes entravam na terra sagrada e retornavam transformados quando retornavam. Uma terceira explicação foi oferecida pelo Dr. Richard Hawkins, um psicólogo especializado em fenômenos de consciência alterada. Sua teoria se baseava nos efeitos psicológicos de ambientes subterrâneos isolados. O que estamos vendo pode ser um caso extremo de psicose de caverna, propôs o Dr. Hawkins. Ambientes subterrâneos podem induzir estados alterados de consciência através de uma combinação de fatores: privação sensorial, alterações na composição atmosférica, infrassons naturais que afetam o sistema nervoso e o estresse psicológico do confinamento. Segundo Hawkins, Roberto teria experimentado uma quebra psicótica dentro da caverna, levando-o a se perder em passagens que sua mente alterada interpretou de forma completamente diferente da realidade física. As gravações mostram uma deterioração progressiva da percepção de realidade de Roberto. Analisa. Inicialmente, ele é racional e observador. Gradualmente, seus comentários se tornam mais estranhos, suas reações mais exageradas. No final, ele está claramente em um estado dissociativo severo. Mas a teoria psicológica não explicava as evidências físicas encontradas pelas equipes de resgate. Os equipamentos deixados em locais específicos, as transmissões de rádio ou as inconsistências dos instrumentos de medição. Uma quarta explicação veio de uma fonte completamente inesperada: a comunidade de físicos quânticos. Dr. Maria Gonzalez, do Instituto de Física Teórica, propôs que a caverna poderia ser um exemplo natural de sobreposição quântica macroscópica. Na física quântica, sabemos que partículas podem existir em múltiplos estados simultaneamente até serem observadas, explicou o Dr. Gonzalez. Teoricamente, sob condições muito específicas, esse fenômeno poderia se manifestar em escala macroscópica. A caverna poderia estar em múltiplos estados de configuração ao mesmo tempo. Essa teoria explicaria por que diferentes pessoas veem diferentes layouts da caverna, por que instrumentos registram leituras inconsistentes e por que Roberto parece ter experimentado múltiplas cronologias simultaneamente. Quando Roberto entrou na caverna, ele pode ter se tornado parte da sobreposição quântica, continuou Gonzalez. Ele existe em múltiplos estados simultaneamente: perdido, encontrado, vivo, morto, presente, ausente. A observação externa colapsa apenas alguns desses estados. Por isso, encontramos evidências contraditórias. A teoria quântica era elegante, mas também praticamente impossível de testar ou provar com a tecnologia atual. Entre as teorias não científicas, a explicação sobrenatural ganhou força rapidamente entre os moradores locais e visitantes interessados em fenômenos paranormais. Segundo essa interpretação, a caverna seria literalmente um portal para outra dimensão ou plano de existência. Eu sempre soube que havia algo diferente naquelas montanhas, conta Dona Esperança, a moradora local de 78 anos. Minha família vive aqui há 4 gerações e sempre ouvimos as histórias. Aquela caverna não é deste mundo. É uma porta, e quando alguém passa por ela, vai para outro lugar. Os defensores da teoria sobrenatural apontavam para as semelhanças com casos documentados ao redor do mundo: desaparecimentos misteriosos em cavernas, relatos de pessoas que voltam diferentes e locais específicos que diversas culturas consideram sagrados ou perigosos. Roberto não desapareceu, argumenta o pesquisador de fenômenos paranormais Eduardo Lima. Ele transitou, passou para outro plano de existência. As gravações que encontramos são ecos dessa transição, fragmentos de sua consciência que ficaram presos entre os mundos.
Lima organizou várias expedições não oficiais à área ao redor da caverna selada, usando equipamentos de detecção paranormal, medidores de campo eletromagnético, gravadores de EVP, Electronic Voice Phenomena, câmeras de espectro infravermelho. Registramos atividade paranormal constante na região, relata. Vozes, aparições, flutuações energéticas. A caverna continua ativa, mesmo selada. Roberto ainda está lá, tentando se comunicar. As expedições paranormais capturaram horas de gravações que supostamente continham mensagens de Roberto. Análises das gravações mostraram padrões vocais similares aos de Roberto Silva, mas falando frases fragmentadas e às vezes incompreensíveis. Ele diz que está bem. Interpreta Lima de uma gravação particularmente clara, que encontrou o que estava procurando, que não quer voltar, mas também pede para que alguém vá buscá-lo. São mensagens contraditórias, como se diferentes versões dele existissem simultaneamente. Casos similares pelo mundo. Para entender completamente o mistério de Roberto Silva, é necessário olhar para casos similares documentados ao redor do mundo. Desaparecimentos em cavernas com características inexplicáveis não são fenômenos únicos. Na verdade, eles formam um padrão perturbador que se repete há décadas. O caso mais famoso e bem documentado ocorreu em 1925, na caverna de Mammoth Cave, Kentucky, Estados Unidos. Floyd Collins, um experiente explorador de cavernas, ficou preso em uma passagem estreita durante uma exploração de rotina. O que deveria ter sido um resgate simples se transformou em um dos mistérios mais bizarros da espeleologia americana. Collins estava preso há apenas 2 dias quando as equipes de resgate chegaram até ele, relata o historiador Dr. Mark Stevens, especialista em mistérios americanos. Eles conseguiram conversar com ele, dar-lhe comida e água. Ele estava consciente e orientado. Mas quando finalmente conseguiram removê-lo da passagem estreita, 3 semanas depois, encontraram apenas roupas vazias. O corpo de Floyd Collins nunca foi encontrado. As roupas estavam intactas, como se ele simplesmente tivesse se dissolvido, deixando apenas suas vestimentas para trás. Mais bizarro ainda, durante as 3 semanas de operação de resgate, várias pessoas juraram ter ouvido a voz de Collins vindo de diferentes partes da caverna, incluindo áreas que eram fisicamente impossíveis de alcançar. A explicação oficial foi que o corpo havia se decomposto rapidamente devido às condições úmidas da caverna, continua Dr. Stevens. Mas isso não explica por que as roupas permaneceram intactas, ou por que não havia ossos, ou por que pessoas continuaram ouvindo sua voz por meses depois do resgate. O segundo caso ocorreu em 1967, nas Grottes de Gargas, nos Pirineus franceses. Um grupo de espeleólogos experientes entrou na caverna para um mapeamento de rotina que deveria durar 2 dias. Apenas um deles saiu. Pierre Dubois emergiu da caverna após 5 dias, sozinho e em estado de choque profundo. Quando conseguiu falar coerentemente, suas declarações foram tão perturbadoras que o governo francês classificou o relatório oficial por décadas. Pierre insistia que havia passado apenas algumas horas dentro da caverna, conta a espeleóloga francesa, Dr. Marie Laurent. Ele descrevia passagens e câmaras que não existem nos mapas oficiais da Grotte de Gargas. E mais estranho ainda, ele trazia fotografias dessas áreas inexistentes. As fotografias mostravam seus companheiros explorando câmaras monumentais decoradas com arte rupestre pré-histórica de um estilo completamente desconhecido pelos arqueólogos. Mas quando equipes posteriores tentaram localizar essas áreas usando as fotos como referência, encontraram apenas paredes sólidas de rocha. Pierre Dubois nunca conseguiu explicar o que aconteceu com seus 3 companheiros. Ele insistia que eles haviam decidido continuar explorando, enquanto ele voltava para buscar mais equipamentos. Mas não havia passagens físicas que eles pudessem ter seguido. O caso foi oficialmente arquivado como um acidente com desmoronamento, explica Dr. Laurent. Mas nunca encontraram evidências de desmoronamento, nem os corpos dos exploradores desaparecidos. O terceiro caso documentado aconteceu em 1982, no sistema de cavernas de Waitomo, na Nova Zelândia.
Um grupo de turistas estava fazendo um tour guiado quando uma das participantes, Sarah Mitchell, de 28 anos, simplesmente desapareceu no meio do grupo. Ela estava andando logo à minha frente. Relembra o guia turístico Tom Morrison, que ainda trabalhava no local na época da investigação. Nós paramos para que eu explicasse uma formação geológica. Quando me virei para continuar, Sarah não estava mais lá. O grupo estava em uma passagem estreita, com apenas uma direção possível. Não havia ramificações, não havia espaços onde alguém pudesse se esconder. Não havia abismos onde alguém pudesse ter caído. Sarah Mitchell havia simplesmente deixado de existir. Procuramos por ela por 2 dias inteiros, conta Morrison. Trouxemos cães farejadores, equipamentos de sonar, especialistas em resgate. Nada. Era como se ela nunca tivesse estado lá. 3 meses depois, Sarah Mitchell apareceu caminhando pela estrada principal da cidade mais próxima, a 40 quilômetros das cavernas. Ela estava usando as mesmas roupas do dia do desaparecimento, que pareciam limpas e frescas. Não havia sinais de exposição ao tempo ou desnutrição, mas Sarah não conseguia se lembrar de nada sobre os 3 meses perdidos. Sua memória parava no momento em que estava ouvindo as explicações do guia na caverna e recomeçava no momento em que se viu caminhando na estrada. Os exames médicos mostraram que ela estava em perfeita saúde, relata o Dr. Andrew Thompson, que a examinou na época. Mas havia anomalias sutis. Seus cabelos e unhas não haviam crescido durante os 3 meses desaparecidos. Suas células sanguíneas mostravam padrões que sugeriam que o tempo havia passado de forma diferente para ela. Sarah Mitchell nunca recuperou as memórias dos meses perdidos. Ela retomou sua vida normal, mas ocasionalmente menciona sonhos vívidos sobre uma cidade subterrânea cheia de luzes azuis e pessoas que falam sem usar palavras. O 4º caso aconteceu no Brasil, em 1995, na região amazônica. Um antropólogo da USP, Dr. Fernando Santos, estava estudando cavernas sagradas usadas por tribos indígenas locais quando desapareceu durante uma exploração solo. Dr. Santos era um profissional extremamente experiente, conta sua colega doutora Ana Rodrigues. Ele conhecia a região como ninguém, falava várias línguas indígenas e tinha o respeito total das comunidades locais. Não era o tipo de pessoa que se perderia na floresta. Fernando Santos desapareceu em uma caverna que os índios locais chamavam de Casa dos Espíritos Ancestrais. Segundo as crenças tribais, apenas os xamãs mais poderosos podiam entrar nessa caverna e sair inalterados. As buscas duraram semanas, envolvendo equipes de resgate do governo, voluntários locais e até mesmo rastreadores indígenas tradicionais. A caverna foi explorada completamente. Era uma estrutura relativamente simples, com apenas algumas câmaras conectadas por passagens óbvias. O Dr. Santos não estava lá, mas seus equipamentos foram encontrados organizadamente dispostos em uma das câmaras, como se ele os tivesse deixado intencionalmente antes de partir para algum lugar. Os xamãs da tribo me disseram algo interessante, relembra a doutora Rodrigues. Eles disseram que Dr. Santos havia sido chamado pelos ancestrais, que ele havia transitado para o mundo dos espíritos, mas que ainda estava vivo, apenas em uma dimensão diferente. 6 meses depois, o Dr. Santos reapareceu na mesma caverna. Ele estava sentado na câmara principal em posição meditativa, usando as mesmas roupas do dia do desaparecimento. Quando a equipe de resgate o encontrou, ele estava consciente, mas em um estado mental alterado profundo. Ele falava apenas em línguas indígenas antigas. Conta a doutora Rodrigues. Línguas que os próprios índios locais disseram estar extintas há gerações. Levou semanas para que ele voltasse a falar português. Quando o Dr. Santos finalmente conseguiu contar sua experiência, suas descrições foram tão extraordinárias que nunca foram publicadas oficialmente. Ele falava sobre uma civilização subterrânea conectada por túneis que se estendiam por todo o continente sul-americano. Fernando descrevia cidades inteiras construídas em câmaras naturais gigantescas, relata a doutora Rodrigues. Pessoas que haviam transitado de diferentes épocas e lugares, vivendo em uma sociedade atemporal. Ele insistia que havia passado anos lá, aprendendo conhecimentos ancestrais.
Mas os exames médicos mostraram que o Dr. Santos não havia envelhecido durante os 6 meses desaparecidos. Seus cabelos, unhas e até mesmo suas cicatrizes antigas estavam exatamente como no dia do desaparecimento. O padrão que emerge desses casos é perturbadoramente consistente. Pessoas experientes desaparecem em cavernas em circunstâncias impossíveis, deixando para trás equipamentos organizadamente dispostos. Quando reapareceu, o que nem sempre acontece, relatam experiências de tempo alterado e realidades alternativas. Todos os casos envolvem cavernas com um significado cultural ou espiritual para as populações locais. Todos apresentam evidências físicas que desafiam explicações convencionais. E todos deixam investigadores com mais perguntas do que respostas. O caso de Roberto Silva se encaixa perfeitamente nesse padrão internacional. A única diferença é que, desta vez, temos gravações detalhadas dos momentos que antecederam o desaparecimento. Mas mesmo com essa evidência adicional, o mistério permanece tão impenetrável quanto sempre. Se há uma lição a ser aprendida desses casos similares, é que algumas cavernas ao redor do mundo parecem funcionar segundo regras diferentes das que conhecemos. E que quando essas regras se aplicam a seres humanos, as consequências são impossíveis de prever. O peso do mistério e as teorias finais. 5 anos se passaram desde o desaparecimento de Roberto Silva. A caverna permanece oficialmente selada, mas isso não impediu que se tornasse um dos mistérios mais estudados e debatidos do país. Universidades dedicaram departamentos inteiros ao caso. Documentários foram produzidos, livros foram escritos. E ainda assim, não estamos mais próximos de uma resposta definitiva hoje do que estávamos no primeiro dia. O que torna o caso de Roberto particularmente fascinante é como ele expõe as limitações do conhecimento humano. Vivemos em uma época em que acreditamos ter explicações científicas para quase tudo. Temos tecnologia que nos permite explorar o espaço, o fundo dos oceanos, até mesmo o interior dos átomos. Mas uma simples caverna em uma montanha brasileira consegue desafiar completamente nossa compreensão da realidade. Dr. Marcos Fernandes, o delegado que assumiu a investigação inicial, hoje trabalha em casos convencionais, mas nunca parou de pensar no mistério de Roberto. Eu já investiguei centenas de desaparecimentos ao longo da minha carreira. Reflete. Sempre encontro uma explicação, mesmo que trágica. Acidente, crime, suicídio, fuga voluntária. Sempre há uma explicação lógica. Mas este caso desafia qualquer lógica que eu conheça. A persistência do mistério criou 2 escolas de pensamento distintas entre os investigadores. A primeira, liderada pelos cientistas mais convencionais, mantém que deve haver uma explicação racional que simplesmente ainda não descobrimos. Eles continuam propondo teorias cada vez mais elaboradas, cavidades geológicas ocultas, gases alucinógenos, fenômenos magnéticos não detectados, até mesmo a possibilidade de que Roberto tenha orquestrado seu próprio desaparecimento usando conhecimento especializado que não sabíamos que ele possuía. A navalha de Ockham nos diz que a explicação mais simples é geralmente a correta, argumenta o geólogo Dr. Paulo Mendes, que passou os últimos 5 anos estudando a formação rochosa da montanha. Pode ser que Roberto tenha encontrado uma passagem que nossas equipes perderam. Pode ser que tenha sofrido um acidente em um local que não conseguimos acessar. Pode ser que tenha tido uma crise psicótica e tenha saído da caverna por uma rota que ninguém considerou. Dr. Mendes e sua equipe mapearam cada centímetro da montanha usando tecnologia de última geração. Eles perfuraram dezenas de buracos de sondagem, usaram explosivos controlados para testar a densidade das rochas e até mesmo trouxeram equipamentos sísmicos militares emprestados pelo governo. Encontramos 3 pequenas cavidades que não constavam nos mapas originais, relata o Dr. Mendes. Mas nenhuma delas está conectada à caverna principal, e nenhuma é grande o suficiente para abrigar uma pessoa por mais de algumas horas. A segunda escola de pensamento abraça possibilidades mais extraordinárias. Esses pesquisadores argumentam que o caso de Roberto representa evidência de fenômenos que a ciência atual simplesmente não consegue explicar ainda. A história da ciência está cheia de momentos em que descobertas revolucionárias
forçaram uma revisão completa de tudo o que pensávamos saber, diz a física teórica doutora Maria Gonzalez. A mecânica quântica parecia impossível quando foi proposta pela primeira vez. A relatividade de Einstein desafia o senso comum. Talvez o caso de Roberto seja o primeiro exemplo documentado de um fenômeno que ainda não temos framework científico para compreender. Doutora Gonzalez continua suas pesquisas sobre sobreposição quântica macroscópica, usando o caso de Roberto como base para teorias cada vez mais elaboradas sobre a natureza da realidade. Se múltiplas realidades podem existir simultaneamente em escala subatômica, por que não em escala macroscópica? Questiona. Roberto pode não ter desaparecido. Ele pode ter se tornado uma sobreposição, existindo em múltiplos estados até que uma observação externa colapse suas funções de onda. Essa teoria ganha credibilidade quando consideramos as evidências contraditórias. Roberto está simultaneamente presente, através das transmissões de rádio e gravações paranormais, e ausente, fisicamente indetectável. Ele existiu por dias dentro da caverna, segundo os timestamps das fotos, e apenas por horas, segundo a cronologia externa. Um desenvolvimento recente adicionou nova complexidade ao mistério. Em 2023, um grupo de físicos quânticos da Universidade de São Paulo propôs uma explicação que combina elementos de várias teorias anteriores. A hipótese da caverna quântica. Segundo esta teoria, certas formações geológicas podem, sob condições extremamente raras, criar campos de energia que alteram as propriedades fundamentais do espaço-tempo em uma área localizada. A caverna de Roberto seria um exemplo natural dessas condições. Imagine uma bolha na realidade, explica o Dr. Ricardo Santos, líder da pesquisa. Dentro desta bolha, as leis da física funcionam de forma ligeiramente diferente. Tempo pode fluir em taxas variadas, espaço pode ser dobrado ou expandido, e consciência pode interagir com matéria de formas que não compreendemos. A equipe de Dr. Santos criou simulações computacionais baseadas nas propriedades geológicas específicas da montanha de Roberto. As simulações sugerem que a combinação única de minerais, campos magnéticos naturais e formações rochosas poderia, teoricamente, criar o tipo de anomalia que descrevem. Nossas simulações mostram que uma pessoa entrando nessa bolha quântica experimentaria exatamente o tipo de fenômenos que Roberto gravou, relata Dr. Santos. Percepção temporal alterada, realidade física instável, até mesmo a capacidade de existir em múltiplos estados simultaneamente. Mas mesmo essa teoria sofisticada não consegue explicar todos os aspectos do caso. As transmissões de rádio contínuas, os avistamentos paranormais e a capacidade de Roberto de aparentemente comunicar informações sobre o exterior da caverna permanecem inexplicáveis. Talvez o aspecto mais perturbador do mistério seja como ele afeta as pessoas que se envolvem profundamente com a investigação. Pelo menos 12 pesquisadores que passaram tempo significativo estudando o caso relataram experiências anômalas. Dr. Fernando Costa, o espeleólogo que liderou a segunda expedição, começou a ter sonhos recorrentes sobre a caverna 3 meses após sua exploração. Sonho que estou lá dentro todas as noites, confessa. E nos sonhos, eu encontro Roberto. Ele me mostra coisas, lugares que não estavam lá quando exploramos fisicamente. Os sonhos de Dr. Costa é tão vívido que ele começou a desenhar mapas detalhados das áreas oníricas da caverna. Curiosamente, quando esses mapas foram comparados com os desenhos feitos independentemente por outros pesquisadores que também relataram sonhos similares, as correspondências foram impressionantes. É como se a caverna continuasse existindo em um espaço mental coletivo, teoriza o psicólogo Dr. Richard Hawkins. Como se Roberto tivesse se tornado um tipo de ponte entre a realidade física e algo mais amplo. 5 anos depois, a pergunta fundamental permanece. O que realmente aconteceu com Roberto Silva naquela manhã de setembro? As evidências sugerem múltiplas possibilidades simultaneamente. Roberto pode estar morto, vítima de um acidente que não conseguimos localizar. Pode estar vivo, perdido em passagens subterrâneas que não conseguimos mapear.
Pode ter orquestrado seu próprio desaparecimento por razões que não compreendemos. Pode ter transitado para uma dimensão alternativa. Pode ter se tornado parte de um fenômeno quântico macroscópico. Ou talvez a verdade seja ainda mais estranha do que qualquer teoria que conseguimos conceber. O que sabemos com certeza é que Roberto Silva entrou em uma caverna como um homem comum, movido por curiosidade e sede de aventura. E que, de alguma forma, ele se tornou parte de algo muito maior e mais misterioso do que qualquer pessoa poderia ter previsto. Sua história nos força a confrontar questões fundamentais sobre a natureza da realidade, os limites do conhecimento científico e a possibilidade de que ainda existam mistérios no mundo que desafiam completamente nossa compreensão. E enquanto a caverna permanece selada, protegendo seus segredos, Roberto Silva continua existindo em um estado de sobreposição entre presença e ausência, entre explicação e mistério, entre o conhecido e o incognoscível. Os últimos momentos para entender verdadeiramente o mistério de Roberto Silva, precisamos voltar àqueles últimos momentos registrados. Precisamos reviver seus passos finais dentro da caverna, tentar sentir o que ele sentiu, ver o que ele viu e talvez compreender o incompreensível. Imagine-se caminhando ao lado de Roberto naqueles momentos finais. Você está na câmara profunda, cercado pelas pedras monolíticas que emanam aquela luz azulada impossível. O ar está pesado, carregado de uma energia que faz seus cabelos se arrepiarem. E há o canto etéreo que parece vir de todos os lugares e lugar nenhum ao mesmo tempo. Roberto está parado no centro da estrutura circular, sua lanterna tremulando na mão. A câmera registra cada detalhe de sua expressão. Primeiro curiosidade, depois confusão e, finalmente, reconhecimento. Como se ele estivesse lembrando de algo que havia esquecido há muito tempo. Eu já estive aqui antes. Ele sussurra para a câmera, mas sua voz soa diferente. Mais profunda, mais ressonante. Não fisicamente, mas eu já estive aqui. As pedras ao seu redor começam a pulsar com mais intensidade, como se estivessem respondendo à sua presença. A luz azulada se intensifica e se espalha, criando padrões que dançam nas paredes da câmara. Roberto gira lentamente, observando os símbolos nas paredes que agora parecem se mover e mudar diante de seus olhos. Não são mais marcações estáticas gravadas na pedra. São algo vivo, algo dinâmico, algo que está tentando se comunicar. Vocês estão vendo isso? Ele pergunta para a câmera, apontando para as paredes. Os símbolos, eles estão se movendo, estão contando uma história. Para quem assiste à gravação, os símbolos parecem estáticos. Mas há algo na voz de Roberto, uma certeza absoluta, que faz você questionar se talvez você não esteja vendo tudo o que está realmente lá. E então Roberto faz algo inesperado. Ele coloca a câmera no chão, cuidadosamente posicionada para capturar seu rosto e o espaço ao redor. Ele se afasta alguns passos e estende os braços, como se estivesse se abraçando com algo invisível. Eu entendo agora, ele diz, sorrindo de uma forma que não é completamente humana. Eu entendo porque fui chamado aqui, porque sempre me senti atraído por este lugar. Não foi curiosidade, foi reconhecimento. A luz das pedras pulsa em sincronia com suas palavras, como se a própria caverna estivesse respirando junto com ele. Há outros lugares como este. Roberto continua olhando diretamente para a câmera. Outros pontos onde a realidade é mais flexível, onde as barreiras entre os mundos são finas, e há pessoas como eu, pessoas que são compatíveis com esses lugares. Ele caminha lentamente ao redor do círculo de pedras, tocando cada uma delas como se fossem velhos amigos. Não tenho medo, ele diz, sua voz agora ecoando de uma forma que desafia as leis da acústica. Na verdade, pela primeira vez na minha vida, eu me sinto completo. Roberto para no centro exato da estrutura circular. A luz azulada agora é tão intensa que quase ofusca a câmera. O canto que havia começado como um sussurro distante agora ressoa como um coro celestial. Para quem está assistindo isso no futuro, Roberto fala diretamente para a câmera. Saibam que eu fiz uma escolha. Não foi um acidente. Não foi um sequestro.
Foi uma escolha consciente de aceitar o que sempre soube que era possível, mas nunca havia tido coragem de acreditar. Ele fecha os olhos e inclina a cabeça para trás, como se estivesse ouvindo algo maravilhoso que apenas ele pode perceber. Existem mais camadas da realidade do que nossa ciência consegue detectar. Roberto continua, mas sua voz agora parece vir de múltiplas direções simultaneamente. Dimensões paralelas, universos sobrepostos, consciências conectadas através de espaços que não têm nome. E alguns de nós foram feitos para navegar entre essas camadas. A imagem na câmera começa a se distorcer ligeiramente, como se a própria estrutura do espaço-tempo estivesse se dobrando ao redor de Roberto. Eu não estou desaparecendo. Ele sorri, abrindo os olhos que agora brilham com a mesma luz azulada das pedras. Eu estou me expandindo, me tornando parte de algo maior. E então acontece algo que desafia qualquer explicação. Roberto não desaparece gradualmente. Ele não se dissolve ou se desintegra. Em vez disso, ele se multiplica. Por um breve momento, a câmera registra múltiplas versões de Roberto existindo simultaneamente no mesmo espaço. Uma versão jovem, uma versão mais velha, uma versão que parece estar dormindo, outra que está rindo, uma que está chorando de alegria. Todas as possibilidades, todas as versões sussurram em uníssonos. Todos os momentos, todos os universos onde eu tomei decisões diferentes, onde vivi vidas diferentes, todos existindo ao mesmo tempo. As múltiplas versões de Roberto começam a se fundir, criando uma figura que é simultaneamente ele e muito mais do que ele. A luz das pedras atinge um crescendo impossível, transformando toda a câmara em um oceano de luminescência azulada. Não procurem por mim no mundo físico. A voz, agora claramente vindo de todas as direções, ecoa pela câmara. Procurem por mim nos espaços entre os espaços, nos momentos entre os momentos, nos sonhos que conectam todas as consciências. E se outros como eu vierem procurar, digam que eu encontrei o que estava procurando, que a aventura que sempre busquei não estava em nenhum lugar específico, estava na jornada entre todos os lugares. A luz se intensifica até se tornar ofuscante. A câmera registra apenas branco puro por vários segundos. Quando a imagem retorna, a câmara está vazia. As pedras voltaram à sua luminescência normal. O canto parou. Roberto Silva não está mais lá, mas de alguma forma, sua presença ainda permeia o espaço, como se ele tivesse se tornado parte da própria caverna, parte do mistério que ela representa, parte da ponte entre o conhecido e o desconhecido. Som de silêncio absoluto. Apenas o eco de uma respiração que pode ou não estar realmente lá. E a câmera continua gravando o vazio por mais 15 minutos, como se esperasse que Roberto reaparecesse. Mas ele não reaparece. Pelo menos não de uma forma que nossos sentidos limitados possam detectar. Talvez ele ainda esteja lá. Talvez nunca tenha saído. Talvez de uma forma que transcende nossa compreensão de presença e ausência, Roberto Silva tenha encontrado exatamente o que sempre esteve procurando. E talvez, apenas talvez, ele esteja tentando nos mostrar que há muito mais para a realidade do que jamais ousamos imaginar. Conclusão reflexiva. Aqui estamos, 5 anos depois, com mais perguntas do que respostas. Roberto Silva entrou em uma caverna numa manhã ensolarada de setembro, movido pela curiosidade e pela sede de aventura que define o espírito humano. E se tornou parte de um mistério que continua a desafiar tudo o que pensamos saber sobre a realidade. Sua história nos força a confrontar verdades desconfortáveis sobre os limites do conhecimento humano. Vivemos em uma época de extraordinários avanços científicos. Conseguimos detectar ondas gravitacionais que viajaram bilhões de anos através do espaço. Conseguimos mapear o genoma humano. Conseguimos criar inteligência artificial que rivaliza com a cognição humana. Mas uma caverna simples em uma montanha brasileira consegue nos deixar completamente perplexos. Talvez essa seja a lição mais profunda do caso Roberto Silva. Que por mais que avancemos tecnologicamente, por mais que expandamos nosso conhecimento científico,
Ainda existem mistérios no mundo que transcendem nossa capacidade de compreensão. E talvez isso não seja algo a lamentar, mas algo a celebrar. Roberto sempre foi fascinado pelo desconhecido. Ele colecionava histórias estranhas, investigava fenômenos inexplicáveis, sonhava em descobrir algo que ninguém mais havia descoberto. De uma forma que ele nunca poderia ter previsto, ele se tornou exatamente o tipo de mistério que sempre o fascinou. Som de memórias, vozes do passado. Ele dizia que não queria morrer sem ter descoberto pelo menos um segredo que ninguém mais conhecia. Relembra Carlos, seu colega de trabalho. Bem, acho que ele conseguiu. Ele se tornou o segredo. As investigações oficiais foram encerradas. A caverna permanece selada. Os equipamentos científicos foram guardados. Os relatórios foram arquivados. Mas o mistério continua vivo, crescendo, evoluindo, se espalhando através das mentes das pessoas que entraram em contato com a história. Nos últimos 5 anos, a história de Roberto inspirou dezenas de outros exploradores a procurarem suas próprias cavernas misteriosas. Alguns retornaram com histórias estranhas, outros trouxeram fotografias inexplicáveis, e alguns nunca voltaram. Será que existe uma rede de cavernas similares espalhadas pelo mundo? Locais onde as leis da física funcionam de forma diferente? Portais para dimensões paralelas? Pontos de intersecção entre múltiplas realidades? Ou será que Roberto Silva simplesmente teve um acidente trágico e nossa necessidade humana de encontrar significado no caos criou um mistério onde não havia nenhum? A verdade é que talvez nunca saibamos. E talvez essa seja a beleza da história. Em um mundo onde quase tudo pode ser explicado, onde quase tudo pode ser googled, onde quase tudo pode ser reduzido a dados e algoritmos, o caso de Roberto Silva permanece gloriosamente inexplicável. Ele nos lembra que ainda há espaço para o mistério em nossas vidas. Que ainda há lugares onde nossa imaginação pode correr livre. Que ainda há perguntas que não têm respostas simples. Se você passar pelas montanhas da Serra da Esperança hoje, encontrará uma placa simples na entrada da trilha que levava à caverna. Área restrita, acesso proibido por razões de segurança. Nenhuma menção ao mistério que aconteceu ali. Nenhuma referência a Roberto Silva. Mas os moradores locais ainda falam sobre ele. Ainda contam sua história para visitantes curiosos. Ainda relatam sons estranhos vindos das montanhas durante as noites silenciosas. Ainda juram que às vezes veem luzes azuladas dançando entre as rochas. Às vezes eu subo até onde consigo chegar da caverna selada. Conta seu João, o comerciante que conversou com Roberto pela última vez. E eu chamo o nome dele, só para ver se ele responde. E sabe de uma coisa? Às vezes eu juro que ouço uma resposta. Fraca, distante, mas uma resposta. Dona Esperança, agora com 83 anos, passou a evitar completamente aquela parte das montanhas. Aquele rapaz mexeu com coisas que não deveria ter mexido, ela diz, balançando a cabeça. E agora essas coisas estão acordadas. Estão esperando. Esperando o quê? Perguntamos. Esperando pelo próximo curioso. Pelo próximo aventureiro. Pelo próximo Roberto. E talvez ela tenha razão. Talvez a história de Roberto Silva seja apenas o começo. Talvez sua jornada através daquela caverna misteriosa tenha aberto algo que estava fechado, ativado algo que estava dormindo, criado uma ponte entre mundos que antes estavam separados. Talvez, em algum lugar nas profundezas da Terra, Roberto continue explorando, descobrindo segredos que nossa realidade limitada não consegue conter, vivendo a aventura definitiva que sempre sonhou viver. E talvez, apenas talvez, ele esteja esperando que outros se juntem a ele. Outros exploradores corajosos o suficiente para aceitar que nem todos os mistérios têm explicações racionais. Nem todas as jornadas têm destinos previsíveis. Que nem todas as aventuras terminam com um retorno seguro para casa. Roberto Silva entrou em uma caverna numa manhã de setembro. Ele levava uma lanterna, uma câmera, e uma curiosidade insaciável sobre os segredos do mundo. Ele desapareceu na escuridão e se tornou parte dela. Sua história permanece como um lembrete de que ainda há mistérios no mundo, que ainda há lugares onde o impossível pode ser possível,
que ainda há aventuras esperando por aqueles corajosos o suficiente para procurá-las. Mas lembre-se, se você algum dia se encontrar diante de uma caverna misteriosa, se sentir aquele chamado irresistível para explorar o desconhecido, se ouvir sussurros vindos da escuridão que prometem revelar segredos que ninguém mais conhece, lembre-se de Roberto Silva. Lembre-se de que algumas portas, uma vez abertas, não podem ser fechadas. Lembre-se de que algumas jornadas não têm volta. E então decida, você está preparado para se tornar parte do mistério? Roberto Silva entrou em uma caverna e nunca mais voltou, mas talvez de alguma forma incompreensível para nossas mentes limitadas, ele tenha encontrado exatamente o lugar onde sempre deveria estar. Silêncio absoluto. E a pergunta que permanece, ecoando nas profundezas do mistério, sussurrando através dos corredores da incerteza, é esta: o que você faria se encontrasse uma caverna como aquela? Você teria a coragem de entrar? Ou a sabedoria de ficar longe? A escolha sempre foi sua. Som final se desvanece completamente, deixando apenas o eco infinito do mistério. Fim. Push.